Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, né? E damos graças a Deus pela vida de cada irmão, pela Igreja Jerusalém. E damos graças a Deus pelo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. De uma forma perceptível ou não perceptível, mas Deus é fiel. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo para as nossas vidas. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem, uma reflexão da Palavra de Deus. Gostaria que você acompanhasse a leitura do livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38, ok? Essa mesma passagem você vai encontrar no livro de Lucas, capítulo 10, né? E você vai ver que são bem semelhantes a essa passagem com essa passagem de Lucas, tá ok? Acompanhe, por favor, a leitura da Palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Eu gostaria de compartilhar essa passagem, gostaria de compartilhar essa mensagem, mas eu quero trabalhar alguns pontos nessa mensagem que eu acho que é de grande importância para as nossas vidas, diante da atualidade que nós estamos vivendo. Mas antes de chegar nesses pontos, eu gostaria que você atentasse para umas coisas bem interessantes. E com certeza você já sabe. Os versículos 20 e 35 fala que Jesus, Jesus estava percorrendo aquela região. E Jesus, ele estava de cidade em cidade, povoado em povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas. Esse era um ministério de Jesus, de domingo a domingo, domingo após domingo, mês após mês. Cristo estava trabalhando dessa forma. Era o maior prazer de Cristo, era o maior prazer do nosso Senhor, do nosso Deus. Era ensinar as pessoas, era ministrar a palavra de Deus. O evangelista Mateus, nessa pequena passagem, ele fala que Jesus fazia isso, como eu acabei de falar, pregava, ensinava, curava. Mas depois disso, Jesus tinha uma coisa que eu acho muito interessante. É que Jesus, ele estava sempre com as pessoas. Jesus, ele visitava povoados, visitava cidades, pregando ali, pregando lá. E a multidão estava sempre com Cristo. As pessoas estavam sempre atrás de Jesus. Os discípulos estavam com Cristo também. E a Bíblia relata
A passagem relata que eram multidões. E quando a gente vê e lê, diz que é multidões, sobre se entende que é muitas pessoas. Uma multidão é muitas pessoas. E naquela época eu imagino, eu fico imaginando, eu acredito que você também fica imaginando quando você lê essas passagens da Bíblia e os autores, ele fala a respeito das multidões, eu fico imaginando muitas pessoas ao lado de Cristo, junto com Jesus. Mas nessa passagem aqui, de uma forma especial, Jesus chega um momento que ele estava caminhando com os discípulos e um momento ele para e ele olha para a multidão e o versículo 36 deixa bem claro isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu gostaria de trabalhar alguns pontos a respeito dessa passagem. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar, que Jesus, ele vê as pessoas diferente de nós. Esse olhar de Cristo, a gente vai ver esse mesmo olhar de Jesus nas outras passagens bíblicas. Jesus, quando ele olha para aquela multidão, ele não enxerga simplesmente o lado exterior das pessoas. Jesus, ele enxergava o interior. Jesus enxergava a mente, o coração, a alma do homem. Jesus, ele estava vendo uma multidão, mas não simplesmente com os olhos físicos, mas ele estava enxergando com os olhos espirituais. E diante desse momento aqui, desse primeiro versículo, esse ponto, nasce uma pergunta: como é que eu e você, como é que nós estamos vendo, como é que a gente está enxergando as pessoas? Como é que no seu dia a dia, em casa, no trabalho, a vizinhança, o seu patrão, os seus colegas de trabalho, como é que você, como é que eu, como é que a gente está enxergando as pessoas? Esse enxergar não é simplesmente ver com os olhos físicos as pessoas. Esse enxergar vai muito mais além do que isso. Antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós enxergávamos as coisas com os outros olhos, com os olhos carnais. Quando a gente teve um encontro com Cristo, quando um dia Cristo chegou com sua graça irresistível, nos alcançou, quando Ele chegou até nós e gerou vida em nossas vidas, a gente começou a passar a enxergar de uma forma diferente as pessoas. A gente começou a ver as coisas de uma ótica totalmente diferente. Você não vê as coisas mais como você via antes. Hoje, eu e você, os nossos olhos foram abertos. A palavra de Deus mostrou para nós quem nós somos realmente. Somos pecadores. E muitas vezes, às vezes a gente não enxerga essas pessoas como pecadoras. Eu não estou dizendo que nós somos melhores do que elas, mas muitas vezes o nosso olhar não é o mesmo olhar de Jesus.
Quem sabe muitas vezes a gente nem enxerga nem essas pessoas. Quem sabe muitas vezes eu e você passamos de segunda a segunda, de domingo a domingo, e só enxergamos os nossos problemas. Nós não conseguimos enxergar as pessoas. Nós não conseguimos enxergar o nosso próximo. A única coisa que nós conseguimos muitas vezes enxergar é os nossos próprios problemas. É a nossa própria rotina. E essa é a questão. Jesus olha para aquelas pessoas, vê pessoas aflitas, exaustas, sem pastores, pessoas perdidas espiritualmente falando, pessoas que simplesmente estão mortas espiritualmente. Não é diferente da nossa época, não é diferente do nosso tempo. Conhecemos pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão passando por grandes necessidades em suas vidas, mas nós não temos. Primeiro, nós não conseguimos ver as pessoas, só conseguimos enxergar nós mesmos. Segundo, nós não conseguimos nos compadecer das pessoas. Nós não conseguimos simplesmente nos sensibilizar de que essas pessoas, elas precisam de Deus. Elas precisam ouvir o Evangelho. Essas pessoas precisam ser socorridas. Irmãos, nós vivemos numa época, nós vivemos em um momento que o egoísmo está tão forte e que chegou no coração da igreja. Claro que não no modo geral. Existem as nossas exceções. Mas o que acontece diariamente é que nós cristãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, vivemos uma vida sem enxergar as pessoas. Vivemos a nossa própria vida e esquecemos das demais pessoas. E isso é um grande questão. Essa é um problema. E talvez eu e você, às vezes, a gente não enxerga isso como um problema. Quantas vezes nós não temos o contato com os nossos vizinhos? Quantas vezes nós não conversamos com os nossos colegas de trabalho? Quantas vezes nós evitamos as pessoas? Quantas vezes a gente não tem tempo para as pessoas? Quantas vezes muitas vezes, nós evitamos até desenvolver um relacionamento com as pessoas? E quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós vemos algo totalmente diferente. Nós vemos um Deus presente. A gente vê que nessa passagem e nas demais passagens do ministério do próprio Jesus, Jesus ele se relacionava com as pessoas. Ela estava com as pessoas. Se a gente não desenvolve um relacionamento com as pessoas, se a gente não se importa com as pessoas, se a gente não tem essa mesma visão que Jesus teve, como é que vamos desenvolver o ministério de Cristo aqui na Terra? O ministério de Jesus foi desenvolvido em cima de relacionamentos. Jesus estava se relacionando com as pessoas. Jesus estava, novamente repito, ele estava com as pessoas. E Jesus conseguia olhar, conseguia ver de uma forma diferente dos nossos olhos. Esse é o primeiro ponto. Jesus conseguia ver muito mais além. Nós podemos também enxergar, nós podemos também ver muito mais além. Da mesma forma como Cristo também chegou àquela multidão, nós podemos ver as pessoas também de uma forma diferente.
Entra ano, sai ano. Nós estamos num período hoje, é uma realidade que nós estamos vivendo, um período de pandemia, um período assim tão complexo, tão difícil. Eu tenho certeza que Cristo, se estivesse aqui, na forma humana, vamos dizer assim, Ele iria se compadecer dessas pessoas. E muitas vezes a gente passa pelas pessoas e a gente não enxerga as pessoas. A gente não se comove. É como se o nosso coração estivesse engessado, trancado, e a gente não consegue enxergar que aquelas pessoas, elas precisam de Jesus, elas precisam daquilo que eu tenho, a palavra de Deus. No versículo 37, que é o segundo ponto, veja aqui. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seara é um campo, é uma safra. Imagina aqui comigo 10 pessoas em um campo para fazer uma colheita. Quanto tempo essas pessoas levariam para colher aqueles frutos, aqueles grãos? Muito tempo. Mas você já imaginou que numa seara, num campo grande, tivesse no mínimo umas 100 ou 200 pessoas? Como aquela colheita seria rápido, eficiente? Jesus ele usa uma linguagem, uma metáfora aqui para explicar para os discípulos a, a necessidade, a urgência de que o reino de Deus precisa de pessoas urgentemente para trabalhar nessa seara, para trabalhar nesse campo, para trabalhar com as pessoas, para anunciar as boas novas. Há uma grande necessidade. Se naquela época Jesus fez essa afirmação, repito, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é diferente da nossa época. Infelizmente, não é diferente da nossa época. Os trabalhadores são poucos. Mas o pouco que eu quero me referir aqui, eu quero destacar aqui, nós temos trabalhadores, mas às vezes os trabalhadores não estão se dispondo. Ou seja, as pessoas não querem ir para a seara. Quantas igrejas, muitas vezes são igrejas lotadas de cristãos. Existem muitas igrejas hoje na nossa atualidade. O Brasil, eu não sei qual foi o resultado do último índice, qual foi o que o IBGE trouxe de novidade a respeito da quantidade de igrejas evangélicas. Mas nós temos um número enorme. Por exemplo, aqui em Aracaju nós temos diversas igrejas evangélicas e vários membros. Mas quando você chama, quando você convoca para ir plantar, aí o número é muito pequeno. Os trabalhadores ainda são poucos. Você pode ter um grande número de membros em muitas igrejas, mas muitas vezes, quando você faz a convocação para esses membros, para esses cristãos, se colocar à disposição, igual o profeta Isaías, eis-me aqui, envia a mim. São poucos. E devido a esse poucos trabalhadores, a obra se torna-se demorada. A obra fica lenta. A gente tira pela nossa realidade aqui.
quando eu digo a nossa realidade no sentido de Sergipe, nosso estado, quantos números de cristãos, quantos números de igrejas existe? Muitas igrejas, muitos cristãos, mas o número de pessoas aqui no nosso estado, alcançado pelo Evangelho, que recebeu a mensagem da palavra de Deus, ainda é pouco. Então, esse segundo ponto é: você está à disposição? Você, eu e você estamos à disposição para semear, para plantar? Para finalizar, o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Esse mesmo versículo você vai encontrar em Lucas, no capítulo 10, versículo 2, se não for na minha memória. Lucas, ele narra praticamente essa mesma passagem. Nesse versículo aqui, nessa passagem, Jesus não manda os discípulos ir para a seara. Jesus não manda os discípulos ir pregar. Essa primeira passagem aqui em Mateus, Jesus primeiro manda os discípulos orar. Manda os discípulos rogar, clamar, orar ao Pai da seara, ao dono da seara. Em Lucas, fala o mesmo versículo. Por outro lado, Jesus, no outro versículo anterior, aliás, depois desse versículo que ele fala a mesma coisa, rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. No versículo, depois desse versículo, o próprio Cristo diz: ide. Essa passagem do Lucas capítulo 10 é a passagem da grande comissão, quando Jesus manda os seus discípulos. Mas nessa passagem aqui, nesse versículo aqui, Jesus começa a trabalhar primeiro a oração na vida deles. Jesus primeiro mostra para eles a realidade do que está acontecendo. E que não é diferente das nossas vidas, não é diferente da nossa realidade. Jesus primeiro nessa passagem nos mostra o que nós estamos vendo, a realidade de que a seara ainda continua sendo grande, ou seja, o número de pessoas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, ainda é grande. Pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que ainda nunca ouviram falar de Cristo, pessoas que nunca ouviram ouvir da mensagem das boas novas, pessoas que não foram discipuladas, pessoas que nunca, quem sabe, às vezes nem sabe quem foi Cristo. O número ainda é grande. Talvez você às vezes deve estar perguntando: não acredito nisso, mas realmente é verdade. É verdade. Existem lugares aqui em nosso estado, ou até mesmo no nosso país, pessoas que ainda nunca ouviram falar de Cristo. Agora, a questão, como eu falei, em cima desse terceiro ponto, é que Cristo pede que você ore. Porque pede que você rogue. Pede que você interceda. Para que o Senhor Jesus, para que Deus levante trabalhadores. Para que Deus toque no seu coração, no meu coração. E que possamos sair dessa zona de conforto. Para que a gente possa sair dessa zona de vida que a gente muitas vezes pensa que é uma vida cristã, mas não é. Porque se a gente dá uma olhada, voltar para o versículo 35, olhe só o que Jesus estava fazendo. Olhe só o que foi que os apóstolos estavam fazendo. Olhe só o que nós estamos fazendo. Totalmente diferente do que eles estavam fazendo, o que eles fizeram no passado. Nós estamos fazendo totalmente oposto a eles. Eu não estou dizendo que você tem que deixar sua faculdade, não estou dizendo que você tem que deixar a sua casa, deixar a sua esposa, deixar seus filhos. Não estou dizendo que você tem que deixar seu emprego. Mas o lugar onde você trabalha, a família onde você está inserida, é o seu campo missionário. E você pode trabalhar, você pode desenvolver.
Eu quero finalizar compartilhando algo que eu tenho experimentado nesses dias, essas semanas. Deus tem me dado uma oportunidade de pregar o Evangelho aos meus colegas de trabalho. E para mim tem sido tão prazeroso de compartilhar com eles a respeito da cruz, a respeito da missão de Cristo. Tem sido tão prazeroso falar para eles que o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Tem sido tão prazeroso compartilhar para eles, ensiná-los a respeito do propósito da missão de Cristo. Tem sido muito prazeroso lá no meu trabalho. E graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade. É um momento único que nós estamos vivendo na empresa onde eu trabalho. E eu vejo que essas oportunidades Deus tem nos dado também. Que possamos estar aproveitando esses momentos. Esse momento de pandemia não é um momento de pararmos de plantar, mas é um momento de pararmos para orar, pararmos para começar a pedir a Deus que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar da mesma forma como Ele enxergou e possamos nos compadecer das pessoas. E ao mesmo tempo possamos buscar nos aprofundar no conhecimento das Santas Escrituras Sagradas. Irmãos, Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele é o maior interessado na seara, nas pessoas. Que possamos despertar para isso, ter interesse pelas pessoas. Que possamos começar a enxergar de uma forma diferente o Evangelho. O Evangelho não se limita a ir à igreja. O Evangelho não se limita a estar todos os domingos estar na igreja. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é pecado. Mas o Evangelho vai muito mais além do que isso. O Evangelho vai muito mais além do que isso. Você quer conhecer o Evangelho? Dedique sua vida na leitura da Palavra de Deus. Busque conhecer o propósito de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem resposta para as nossas vidas. Mas que possamos nesses últimos dias, possamos nesse tempo, começar a orar e continuar orando para que Deus levante, continue levantando trabalhadores. E se eu e você, no passado, não desenvolvíamos esse interesse pela seara, pelas vidas, que Deus possa estar tocando no meu, no seu coração, que possamos estar nos conscientizando a respeito disso. É uma responsabilidade minha e sua como cristão. Participar dessa seara, participar, colaborar, ser um cooperador nessa colheita, nessa plantação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar profundamente a cada dia aos nossos corações, que Deus edifique o seu coração, os nossos corações, e continue firme nessa caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe.